O Flamengo tem qualidade para não sofrer tanto como sofreu no primeiro tempo. Sim. E aí a entrada do Everton quebra esse tipo de situação. Agora vem cá, vamos fazer um raciocínio aqui. O Gerson ainda não se encaixou, não está bem e tal, etc. Como é que você faz para esse jogador se encaixar, para ele voltar a ser o Gerson que a gente conhece, etc? É dando rodagem pro cara, certo? O cara tem que jogar, certo? Só que ele não está bem. Jogador que não está bem, que a gente saca do time. Só que se você sacar o Gerson do time, como é que você vai dar a rodagem para ele? E aí, como é que faz? Salve nação, saudações rubro-negras. Separei para você aqui um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil, falando da vitória do Flamengo em cima do Volta Redonda. Cara, é o seguinte, hein? O debate tá bom. Já quero convidar você que é flamenguista a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O YouTube entrega 3 vídeos por dia. Então ative o sininho aí e marca todos para você receber pelo menos os 3 vídeos. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN como créditos. Hoje tem futebol, hein? É isso aí, tem muito futebol hoje pelo mundo, então eu tenho essa dica aqui para você fazer a sua fezinha. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link, nosso cupom. Boa sorte a todos vocês. Vamos aqui pro vídeo, simbora. Voltamos, hein? Voltamos com o F90. Vamos começar com o Flamengo, que ganhou do Volta Redonda 3-1. Não melhorou depois que o Everton Ribeiro entrou? Mas fala baixo, o Vitor Pereira não vai gostar. Ah, mas vamos ouvir o Vitor Pereira então? Vamos ouvir o VP? Bora. Para você a partir de agora. Eu ouvi o nós nos últimos jogos sofremos muitos golos, certo? Portanto, cabe ao treinador tentar encontrar um equilíbrio na equipa. O que sentimos é que a equipa teve dificuldades, nomeadamente nos 2 jogos que fez no Mundial, teve dificuldades defensivas. O que nós tentamos é que, introduzindo mais um médio, mais um meia, dar alguma maior consistência no meio. Acontece que é uma estrutura que ainda não teve tempo de trabalho. Como não teve tempo de trabalho, é natural que houve sobreposicionamento em relação a alguns jogadores que vinham buscar bola no pé e vieram muito baixo e nós acabamos por não ter os jogadores entre linhas, aqueles que conseguem decidir. Portanto, experimentamos. É claro que tem que ser uma coisa trabalhada e nós podemos jogar numa estrutura ou noutra, podemos alterar a estrutura quando nos der em função do jogo. Portanto, não há titulares nem há suplentes. O Everton e todos os jogadores que entraram muito bem no jogo, deram-nos uma dinâmica muito maior na segunda parte e deram-nos gols também, construímos os gols com qualidade. Portanto, eu não posso dizer que o Everton é titular ou que o Vidal é titular. Vamos fazer jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. Futebol na ESPN é um oferecimento. Rodrigo Bueno, você que tem nuances de Vitor Pereira. Nuances não, eu estou me inspirando nele pro visual. Se você virasse um pouquinho de lado, de repente, talvez a barba, um olhar, tá o branco aqui do olho. O Edu que sabe o meu melhor ângulo, né? O branco do Posso olho. sair um pouquinho? Você viveu pra ver isso. Deixou a entender no programa ontem que o problema do Flamengo era o Gerson. Tipo assim, o Gerson que é a novidade, chegou no Mundial, não correspondeu e tal. E o jogo de ontem provou que o Gerson é um problema. E também quero elogiar os fãs de esporte, que ontem escreveram, mandaram vídeos e apontaram nesse sentido. Olha, não é para sair o Everton Ribeiro, é para sair o Gerson. Pode deixar o Vidal. Aliás, depois eu falo, eu sou o Vidal desse programa, tá? Mas tem um detalhe. Então tá devendo. Obrigado, Bobu. Se você é o Vidal, você tá devendo. Eu sou o Vidal. Depois eu explico por quê. Então eu vou te sacar do programa. Vou colocar outro. Eu vou pegar uma chuteira aqui, vou tirar você do programa, então. William, mas nesse caso, aí complementando o que disse muito bem o Zé e o Rodrigo reconhecendo, eu tenho uma outra definição hoje, que é o outro problema do Flamengo, que é o Vitor Pereira, que não tira o Gerson.
Aí ele vai lá e tira o Everton Ribeiro. Tá dizendo que o Vitor Pereira é um problema para o Flamengo? Você acabou de falar isso. Não, eu tô dizendo não, já tenho observado isso há um tempinho já, né? Ou você acha que tá bem lá? Não, peraí, não. Você tá bem, Vitor Pereira? Você acha que... Não, tudo bem, tá devendo... Produção, vou tomar aguinha, produção. Outro dia, o cara é um problema no Flamengo, o Vitor Pereira. William, começou Outro dia, ele é um problema. Começou o problema é quem quer mudar o treinador com um monte de competição ali às vésperas. Sim, a culpa também não é dele, que ligaram pra ele, ele foi lá e fez. Já falei aqui no programa que os dois se merecem. O Flamengo, porque ele fez, pelo que fez com o Dorival, e ele pelo que fez com o Corinthians. Mas isso é um outro momento. O que eu tô dizendo é que o Vitor Pereira ontem teve mais sorte do que juízo. Você acha que o time... Aí a gente pode conversar. Evoluiu. Então, porque eu tô falando é o seguinte, nesse momento, quando você tem um jogador que não está rendendo e você tem uma possibilidade de mudança, você não muda. Aí eu tiro o Everton Ribeiro, porque ele fez ontem um teste. Preenche mais os espaços do meio-campo e com isso o Arrascaeta se aproxima um pouco mais. O Gabigol participa mais da jogada, mas mais próximo ao gol, da área. Né? Então tem muitas coisas que nós vimos que a entrada do Everton Ribeiro proporciona à equipe do Flamengo. Que o Vitor Pereira tem que fazer os testes, eu acho que ele tem que fazer. Eu sou um aqui que, eu já falei isso aqui, uma coisa é você enfrentar, né? Detectar os pontos fracos do time adversário, que é o que ele fez quando ele estava no Corinthians, nas 2 finais da Copa do Brasil. Colocou o Flamengo em dificuldades. O problema é quando você assume o Flamengo e você tem que descobrir o dia a dia do jogador, as dificuldades do jogador. Né? Porque você está enfrentando, aí você está dirigindo o jogador. Agora você tem que falar para ele, olha, quando eu te enfrentei, o lado era fraco, então eu tinha que jogar ali. Agora você precisa cobrir esse lado, porque eu sei as suas debilidades. E você precisa mexer para encontrar esse equilíbrio. E esse é o grande desafio do Vitor Pereira de ontem até, vamos dizer assim, até a permanência dele no clube, né, na direção do Flamengo, porque ao mesmo tempo que ele tem que experimentar, as derrotas perante a Palmeiras e no Mundial colocaram uma pressão para ele que ele precisa testar e ao mesmo tempo ter resultado. Testar e ao mesmo tempo o time jogar bem, entendeu? E o problema não é só o meio-campo. O problema não é só o equilíbrio do meio-campo, o problema é a defesa, posicionamento dos zagueiros, né? De novo, Davi Luiz, ontem que estava no Red Bull, jogou ontem. Fabrício Bruno também. Sabe, não é só a defesa, não é só o meio-campo. Ah, não, o meio-campo precisa ser preenchido. Ontem vai jogar contra o Volta Redonda, 3 jogadores de marcação, de contenção. O Gerson ainda não consegue, não está 100% fisicamente, não sei, ele precisa se encaixar. Ele é bom jogador, né? Então o time tinha dificuldades para criar. O Gabigol chutando de longa distância, o time do Flamengo tentando fazer algumas jogadas, mas não conseguindo, porque o Volta Redonda tem seus méritos também. Claro. Se armou direitinho, marcou né? direitinho, preencheu os espaços, então dificultou para o Flamengo, mas o Flamengo tem qualidade para não sofrer tanto como sofreu no primeiro tempo. Sim. E aí a entrada do Everton quebra esse tipo de situação. Agora vem cá, vamos fazer um raciocínio aqui. O Gerson ainda não se encaixou, não está bem e tal, etc. Como é que você faz para esse jogador se encaixar, para ele voltar a ser o Gerson que a gente conhece, etc? É dando rodagem para o cara, certo? O cara tem que jogar, certo? Só que ele não está bem. Jogador que não está bem, que a gente saca do time. Só que se você sacar o Gerson do time, como é que você vai dar a rodagem para ele? E aí, como é que faz? Primeiro, agora tem uma notícia boa, entre aspas, né? Talvez, alguém se lesionou? Não, o Gerson parece que sentiu alguma coisa. Tornozelo, né? Sentiu o tornozelo, né? Não estou dizendo que isso é uma notícia boa se machucar. Me perdoa quem me entendeu errado. Né? Como é que é? O Mauro Sérgio dizia às vezes, né? Às vezes Deus escala, né? Às vezes Deus arruma o time. Isso, eu costumo acrescentar, às vezes o diabo também escala o time e também monta o time. Mas talvez agora... Você prefere que Deus ou o diabo escale o time? Depende da situação. Depende da situação. Entendi. Porque às vezes precisa de mais com o homem lá em cima ou com o homem lá de baixo? O capetinha, né, por exemplo. Né? Às vezes o jogo precisa de um capetinha, precisa de uma maldadezinha, né? Entendi. Né? Só time de santinho, tudo... Tem técnico... Tudo certo. Equilibrar. Às vezes precisa ter um pouco lá de pimenta. Tem técnico que gosta mesmo de volante. Aquele volante abelha, né? Que é o que ou ele voa ou tá fazendo aquela cera pra segurar o jogo ou machucando alguém, né? Você pode ver que a abelha, ela tá sempre nessa...
as melhores metáforas desse programa. Essa não deu tempo. Muito bonito. Essa foi muito boa. bonito. Você já jogou de volante abelha lá, não jogou? Gostei. Várias Quase vezes. tão boa quanto a do Tubarão, de fugir do Tubarão. Também, a do Tubarão as é melhores maravilhosa comparações. Você ouviu, William? Ele já foi volante abelha. Mas foi mesmo. várias Mas foi vezes. mesmo. Verdade. Mas então, Tem uma outra teoria, mas fora do ar eu falo. Vai lá. eu acho que o jogo de ontem do Flamengo é simbólico, porque aparentemente ele achou um formato que proteja mais a defesa. O Flamengo não fique tanto exposto como ficou no Mundial, não tome tantos gols, 4 do Palmeiras e por aí vai. E não perca essa força ofensiva. Precisa ter Everton Ribeiro, precisa ter Pedro, precisa ter Gabigol, precisa ter Arrascaeta. Né? Esses 4 ali acho que são meio que intocáveis, né? Acho que ele está aprendendo com o teste, ele aprendeu isso. Né? E aí o Gerson, se você tira ele estando bem, talvez por conta de ego, né? No Flamengo tem muito isso, estrelismo, poderia reclamar, chiar, tipo que nem o Vidal fez. Mas se ele sai porque ele está mal fisicamente ou porque ele sentiu um desconforto, uma lesão, aproveita e dá uma preservada para ele se preparar melhor. E aí, acho que o Vitor Pereira, mantendo o time do segundo tempo de ontem, para essa sequência importante que ele vai ter, esquece Rezende, Del Valle, 2 jogos Recopa, valendo o título. Gabigol falou que a prioridade é isso, não são os clássicos. Claro, mas... E depois tem os clássicos. Mantém essa formação do segundo tempo. E o Flamengo se dá bem, é campeão da Recopa e bate os rivais, ele achou o time dele. E aí, com calma, com paciência, o Gerson tem potencial, a gente sabe o jogador que ele é, a nação adora o Gerson, ele pode, aos pouquinhos, quem sabe depois ganhar mais minutos e lá na frente recuperar o espaço dele. O Gerson não pode ser titular contra o Del Valle, então? Pela bola até agora, pelos últimos jogos, não. Não. Eu acho que, por exemplo, o segundo tempo de ontem já foi uma luz, né? O Flamengo não estava nas trevas. Né? Mas, pra mim... bíblico, hein? Caramba, não, porque eu costumo usar isso, né? Falar assim, né? Tal jogador é uma luz nas trevas de tal time e tal, né? Mas, pra mim, o segundo tempo de ontem... E o Volta Redonda, embora seja um time pequeno, a gente falou, é a sensação do Campeonato Carioca, brigando para se classificar. Então, não é um jogo desprezível. Jogo de estadual contra a Volta Redonda, não vale nada, o teste não vale nada. Eu acho que vale sim. Para isso serve também o estadual, para você testar formações. E o teste de ontem, a prova de ontem. O Edu, que já fez várias provas importantes. Muitas vezes. E passou em todas, né? Todas, nunca repeti de ano. Exatamente. Então, para mim, a prova de ontem, o resultado é esse. Mas, William, precisa detectar essa questão do Gerson. Você precisa detectar se é a parte física, que ele ainda vai retomar, se é a parte de rendimento que caiu, porque o Sila, ele jogou num outro mercado, num outro lugar, numa outra dinâmica né? Não estou dizendo que é um melhor que o outro, mas é uma outra pegada. Quando o Gerson chegou para o Flamengo, eu vou até contar uma coisa aqui. Eu conversei com algumas... Nessa passagem fontes, ou nessa daqui, fontes. Agora. Dizer o Zé. Se tem fontes, fala fontes. Pois é, eu já ouvi um fala fonte. E aí, um diretor... um dos representantes ali do Palmeiras, vamos colocar assim, né, da comissão do Palmeiras, eu estava conversando e falei, o Flamengo agora se reforçou bem com o Gerson. E aí me disseram o seguinte, é uma análise interessante do futebol. Eles falaram, o Gerson precisa ver como ele vai voltar. Se for um Gerson que cadencie mais, ele pode quebrar o Flamengo na estrutura de rendimento, de velocidade de jogo. E o que a gente está vendo hoje é um Gerson que ainda está tentando... É como se o time tivesse 100 por hora e o Gerson ainda tivesse 80. Ele vai entrar nessa rotação. Mas é difícil, porque eu entendo que vocês estão falando, uma missão complicada, o Vitor Pereira ganha para isso, para achar a solução. Eu não sei, eu acho que a engrenagem pode começar dali. O Gerson, que a gente já falou tanto, indo até para Mundial, ganhando Libertadores como ponto-chave de um time forte, hoje ele ainda está buscando se entrosar um pouco melhor. Então, eu não vejo... é uma questão mais de entrosamento, né? Porque eu não vejo... ele está no meio de temporada, né? E eu não vejo ser ruim para ele, por exemplo, ficar fora um pouco. Eu acredito, William, que seja essa mudança de país em relação ao futebol. Futebol que se jogava na França, futebol que se joga no Brasil, a equipe onde ele jogava, a função que ele jogava, a velocidade que ele jogava lá, os movimentos. Quando ele voltou da outra vez, ele voltou arrebentando, né? Agora mas ele demorou um pouquinho também para encontrar o ritmo, né? Da outra vez. E da outra vez era um treinador que tinha outra forma de jogar. Isso é verdade. Agora não. Agora ele chega num Flamengo montado, jogando o fino da bola, né? Com bons jogadores. E ele tem que se encaixar nesse mecanismo. Só que a peça que jogava no lugar dele era uma peça que dava sustentação ao meio-campo, que dava o equilíbrio. Ele não é o jogador que dá o equilíbrio com e sem a bola. O Gerson é o cara que dá o toque genial, a classe com a bola, a distribuição de jogo. E hoje, na equipe do Flamengo, ontem foi claro isso, né? O próprio treinador falou, estávamos a buscar o equilíbrio da equipe, porque jogamos lá no Mundial, tomamos gol, aquelas coisas todas.
E ontem foi muito claro, muito nítido. Com o Vidal Vidal, Thiago Maia e Gerson, um time muito lento. Um time com muitas dificuldades para criar. O próprio Gerson para chegar e fazer essa bola correr. Quando entra o Everton Ribeiro, o time, um já conhece o outro, porque já tem um ano já. Eles estão jogando juntos há um ano. O Vidal segura um pouquinho mais. O Everton Ribeiro roda o tempo todo no campo. Começa pela direita, vem pela esquerda. Vem buscar essa bola nos pés dos volantes e começa a distribuir o jogo. O Arrascaeta já se sente mais à vontade, porque já conhece a movimentação do Everton Ribeiro, do Gabigol e do Pedro. Então o time fica muito mais fácil. Ontem, no segundo tempo, era o time do Flamengo que nós estávamos acostumados a jogar o tempo todo, com intensidade, joga a bola aqui, né, distribui o jogo. Então. Com o Gerson, não. Com o Gerson, ele ainda não conhece as movimentações. Por mais que você seja um bom jogador, por mais que você tecnicamente tenha uma qualidade sensacional como tem a do Gerson, que ele joga muito fácil, você tem que conhecer, porque o movimento do Thiago Maia não é o movimento do William Arão. Claro, diferente. A gente tem, os torcedores do Flamengo e nós temos essa ideia do Gerson do time do Jorge Jesus. Mas o Gerson de ontem não era o time do Jorge Jesus, é o Gerson do começo ou da construção do time do Vitor Pereira. Agora, diz uma coisa, Edu. Terça-feira que vem, dia 21 de fevereiro, tô errado? Faz a conta. Não, tá certo. De fevereiro. Tem o jogo. Tem certeza disso? Tem certeza? Terça de carnaval. Lá em Del Valle? Lá em Del Valle? Lá em Del Valle. Quando você ligar na ESPN, porque eu não sei se você está sabendo, mas o jogo vai passar aqui, hein? Eu sei. Recopa é aqui na ESPN, no Star Plus, hein? 9 da noite. Você vai ligar lá na ESPN, você já vai estar meio zoado do carnaval. Tem gente que vai dar uma bugada, vai travar o HD, volta só na quarta. Eu sei que o negócio vai ser complicado. Eu sei que na terça-feira você já vai estar mais para lá do que para cá. Não, pode dar até uma olhadinha, quem quiser. Fãs de esporte, por favor, peçam música aí, ele vai dançar. Porque tem no stories dele aqui, pode ver. Vai ser uma festa. Prepare-se para imagens fortes no Instagram de Eduardo Menezes. Pode escolher a música que ele dança. Kennedy. Ele é bom em dançar Kennedy. O rapaz do saxofone ali. Coisa mais contraproducente no carnaval, um Kennedy, hein? Mas é a especialidade dele. O filho viralizou o vídeo dele. Cara, bota um Kennedy. Não dá. No caso, você queria fazer uma pergunta. Isso é outra pegada, né? Eu queria incomodar. Você queria me fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta. É quando você ligar na ESPN, você vai... Vamos ver o Flamengo lá. Vamos ver como é que vai ser o Flamengo do VP hoje. Você vai ver um Flamengo com Gerson ou sem Gerson? Com Gerson. Com Gerson? Você está falando que o problema é o Gerson e agora você quer ver o Gerson? Primeiro você falou, se eu vou ver. Mas você já eu vou ver porque o Vitor Pereira não vai tirar ele. Eu vou ver, essa é a sua pergunta agora. Eu, sendo treinador... Você acha que o VP não tira o Gerson com o Del Valle? E vai tirar, então, o Everton Ribeiro de novo? Eu não sei, cara, o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai tirar o Gerson e o Vidal. Se vai ser a formações de hoje, não vai ter o Everton Ribeiro. Joga. Eu acho que vai ser Thiago, Gerson, o Arrasca e o Everton. Vai ser o time que ele... porque não tem como. Mas não foi assim que começou ontem. Sim, mas ontem foi um teste. Testar, você pode testar. Dá certo ou errado, mas ontem você não tem variações. Porque ontem você tentou dar um equilíbrio defensivo, colocando o Vidal e tirando, contra o Volta Redonda. Sim. Não teria que dar um equilíbrio defensivo contra o Independente Del Valle, que é mais perigoso, hein? É interessante pontuar que você está me perguntando em relação ao Vitor Pereira, ou o que eu faria. Com relação ao Vitor Pereira. Vitor Pereira é isso, ele não vai, ele está tentando observar o William, porque ele tem... Mas o jogo contra o Independente Del Valle não tem observação. Não tem observação, amigo, sim. É para ganhar. Aliás, não se perder a Recopa, meu Deus, hein? É o teu jogo, hein? É o teu jogo. Não sei se é... Mas é o teu jogo, pelo que vem aí de movimentação, de crescimento de personagens fora, o ambiente. É o teu jogo. Tem nomes aí? Tem nomes? Já estão sendo ventilados alguns nomes, algumas situações. Recentemente falaram do Tite, né? Que poderia, não o Tite que está indo buscar o Flamengo, mas está sendo comentado um nome, uma possibilidade. Mas eu acho que... Isso é informação? Não, eu tô só falando que está semeando a discórdia, jamais. Tá plantando? Tá botando pressão, já tá indicando o treinador. Caramba, que fuá que você tá causando. O que eu indicaria para o Flamengo era tentar achar esse equilíbrio. Eu, Eduardo, no primeiro jogo, talvez eu não escalasse o Gerson. Eu, Eduardo. Agora precisa ver se... Vocês acham que o Vidal entregou tudo isso mesmo para você olhar e falar, pô, deveria é o Vidal? A arbitragem ontem, por sinal, péssima, né? Porque no pênalti, como ele marcou o pênalti, teria que dar o segundo cartão amarelo. Não deu. E depois, minutos depois, tinha que ter expulsado o Vidal. Pela entrada que o Vidal deu no jogador do Volta Redonda. A arbitragem ontem pegou leve. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando o Flamengo negociou aqui o João Gomes, todo mundo falava muito dessas situações de saída, E a gente olhava muito o crescimento do Thiago e olhava o João Gomes assim, pô, é um grande jogador, mas
Pô, o Flamengo tá sentindo muita ausência desse cara, né? E o Zé citou tão bem o Arão, o William Arão, acho que nos últimos tempos o torcedor não... mas o Arão... Não sei, o Arão era o cara que fazia o grande trabalho para carregar o piano. Hoje o Maia faz. Mas eu acho que o Arão fez o Gerson também crescer. O Thiago Maia achei que não foi bem. Tá aqui um volante que conhece um pouco da posição. Eu tava vendo assim, o Vidal é o segundo jogador que mais acertou passes. Ele errou 2 passes e acertou acho que 53. Acho que ele só fica atrás do Fabrício Bruno. E o Thiago Maia que não foi bem ali na volância. Precisa ver o primeiro tempo e o segundo tempo, né? Então, mas assim, o Vidal... Mas tem uma coisa na posição, por quem sou eu? Zé, seleção brasileira, mundial, jogou muito. Seu Eduardo Menezes. E eu elogio ele porque ele é meu amigo café, também. Alguma coisa? Não, depois a gente faz, tem aquele café. Tá bom. O Zé sabe muito bem que essa posição... Ela, além de tudo, ela tem que ter essa confiança e esse teu trabalho para você não perder tanto tempo de bola. O Vidal chegando... O Vidal, o que me dá medo é aquelas atrasadinhas dele, sabe? Nessa posição aí, nesse caso, por exemplo... Aquele timing, sabe? Ele perdeu o timing algumas vezes, né? Volta, recupera e tal. Nessa posição aí, o volante, normalmente, ele se posiciona com o time que está à sua frente, né? Então o Vidal tá para lá, ele vai fazendo diagonal e tal. Só que ontem dava para ver que estava meio descompensado essa diagonal. Perdidinho, né? Tá meio... No balanço das horas, tudo pode mudar. Fã de esportes, mandando o vídeo. Vamos lá então, nação rubro-negra. Cara, pra mim é o seguinte, hein? Gerson está bem? Não. Gerson não está bem. Tá longe de ser aquele Gerson de 2019 do Flamengo, né? Pois é. Mas e o Vidal? Cara, o Vidal também não está bem. Entre Gerson e Vidal, eu ainda prefiro o Gerson. O Vidal, cara, com aqueles carrinhos dele fora de tempo, ele poderia, sim, ter sido expulso, como foi dito aqui no programa, porque ele entrou fora de tempo e pegou o cara por trás ali. Se fosse um outro juiz com pulso firme, né, teria expulsado o Vidal. Porém, o juiz de ontem também deveria ter expulsado o camisa 8, o Dudu, né? O Dudu foi muito mal, ele fez 2 faltas seguidas para amarelo e o juiz teve coragem de dar só um amarelo. E no lance do pênalti também seria cartão amarelo e ele amarelou, né? O juiz, fraquinho o juiz, né? Tadinho dele. Mas vamos lá, vamos falar aqui do vídeo, vamos falar aqui do jogo do Flamengo. Cara, Vitor Pereira, ó, pega assim aquela brincadeira de criança, redondo no redondo, quadrado no quadrado, triângulo no triângulo. Vitor Pereira, pelo amor de Deus, não inventa. Se você quer ganhar a Recopa Sul-Americana, não inventa, cara. Faça o básico, faça o que o Dorival Júnior fez. Não mexe no quarteto. Se você tirar um desses caras, vai desequilibrar o time. Isso é natural, porque eles já estão entrosados, já estão acostumados a jogar junto. Quem venceu o jogo ontem foi a qualidade individual dos atletas. Não foi o Vitor Pereira. Quem definiu o jogo foi o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, né, com a ajuda do Cebolinha ali no terceiro gol. Ou seja, galera, se o Vitor Pereira não inventar, se ele der continuidade no trabalho, se ele permanecer com um quarteto ofensivo, a chance de vencer a Recopa Sul-Americana é grande. Se ele mexer, a chance de perder é grande também. Pois é, ele só tem que arrumar, cara, um sistema defensivo melhor, mais compactado, né? O time do Flamengo avança, todos juntos, e na hora de voltar, eles não voltam, né? Tanto é que a gente tomou mais um gol de contra-ataque ontem, agora do Volta Redonda, né? Pois é o que eu penso sobre esse time do Flamengo no momento, sobre o Vitor Pereira. Se ele não inventar, o Flamengo pode sim decolar. Se ele ficar inventando igual o Paulo Souza inventou, cada jogo fazer uma maluquice, ele vai acabar sendo demitido, cara, porque é assim que funciona. Se os resultados não vêm, o técnico cai, porque os jogadores não serão mandados embora, porque eles têm contrato, porque a gente sabe como que funciona no Brasil, né? É mais fácil demitir o técnico do que vários jogadores. Beleza? É isso. Saudações rubro-negras. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo! E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!